todos, boa tarde, vereador Marcos Zanetti, vereador Ademar Dorschmidt, boa tarde, Tere, boa tarde, Paulo Torres, obrigado pela presença. Às 14h24, iniciamos, do dia 19 de março, iniciamos a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura denúncias de irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida, no município de Toledo. Eu gostaria de sugerir aos vereadores, eu entrei em contato com o Executivo Municipal e disse que nós estaríamos nos dirigindo à Prefeitura para que percebêssemos a situação dos cadastros, levando em consideração que recebi a resposta ontem do Poder Executivo de que não seria possível cumprir o prazo de 5 dias que a CPI impôs para que nos fosse dada a resposta do ofício, enfim, solicitando informações. Justamente porque a situação dos cadastros que foi deixada pela administração anterior não permite fazer uma relação lógica para que nos seja remetida. Então, eu gostaria de convidar o vereador Ademar e o vereador Marcos Zanetti para que nós nos dirigíssemos. Quero convidar o Paulo Torres também, por favor, para que nos acompanhe, porque seria importante registrar o que a gente vai encontrar lá na Secretaria de Habitação e Urbanismo. Ok? Retornamos às 15h49 da visita que fizemos à Secretaria de Habitação e Urbanismo, onde podemos constatar realmente que o sistema que foi entregue pela gestão anterior, pela administração anterior para a atual, realmente é um sistema difícil de nos fazer crer de que não haja a possibilidade de fraude. Percebemos que de 2012 para trás não existe qualquer cadastro no papel. Pode ser que esteja em outro departamento, assistente social que lá estava, cujo apelido é Josi, o nome é Josimara, informou que, assistente social, afirmou que não tem conhecimento se existe cadastros arquivados de 2012 para trás, o que realmente causou um espanto, porque na ficha cadastral que está no computador, que está no sistema, o último item diz aqui: eu, que é a pessoa que está se cadastrando, declaro a veracidade dos dados acima, referentes à situação social, e me comprometo a atualizá-los periodicamente nessa secretaria, estando ciente de que a não atualização no prazo estabelecido acarretará a inatividade do cadastro, solicitando a assinatura. Ou seja, um documento que exige a assinatura da pessoa que está fazendo o cadastro e que não existe no município. Então, solicitamos a Josi para que fizesse uma busca para ver se encontra esses cadastros, mas inicialmente parece estranho. Também, quando questionado o secretário de Habitação e Urbanismo e o seu diretor, se existe a possibilidade, que lhes parece exista a possibilidade do sistema ser alterado, a resposta foi afirmativa. Vereador Ademar? Eu quero parabenizar o presidente da comissão, os demais vereadores, pela atitude já da gente ter feito essa visita, o assessor do vereador Reinaldo Rocha, assessora do vereador Tita e nosso assessor de comunicação também. E um fato que me chamou a atenção, presidente, e eu gostaria já de registrar isso nos anais desta comissão parlamentar de inquérito, onde a assistente social, em tese responsável pelos cadastros, diz que, na sua ausência, por licença maternidade, foram feitas ligações para todos os cadastros dos supostos mutuários do Jardim Barcelona, do loteamento da Mata, e que eu vejo que é totalmente irregular, e aonde nós recebemos várias denúncias nos gabinetes, que depois pessoas que receberam esses telefonemas para serem os possíveis mutuários ou os mutuários, depois não aconteceu, não ocorreu de receber então a casa. Então, eu vejo um fato muito grave,
nesta declaração da assistente social é gravíssimo, né, no período pré-eleitoral. Ela deixou bem claro isso, falou na frente dos demais vereadores aqui, que poderão também fazer o seu pronunciamento, e dos demais. No período pré-eleitoral, então, foram feitas ligações aos cadastros dos mutuários da Casa Popular de Toledo. Então, eu quero registrar isso, que seja lavrado em ata, que é realmente uma denúncia, já de início, muito grave, porque quando se trata da questão eleitoral, se prova ali, então, que houve vínculo com as eleições, a questão do cadastro das casas populares do nosso município. Agradeço, vereador Ademar. Está sendo gravado, né, Tere, tudo que está sendo dito aqui. Vereador Marcos Zanetti. Bom, da mesma forma, eu queria parabenizar o presidente da comissão e também os demais integrantes pela nossa iniciativa, de um modo geral, mas principalmente ao presidente, e dizer que, assim, ficou bastante claro que o sistema é muito falho. Desde a criação do programa, todos esses milhares de cadastros que existem, onde, como anteriormente citado pelo presidente, não existe sequer uma assinatura no cadastro. Então, me parece que fica claro que esse sistema ele foi feito para que não, justamente, com o perdão da palavra aqui, mas para não deixar rastro, para se isso futuramente viesse à tona, ser passado uma borracha. Tá bastante claro. O nosso que tivemos lá na visita, isso aí ficou extremamente transparente. Então, eu acho que a coisa é mais funda do que acho que nós pensávamos. E eu acho que nós demos um grande passo hoje, fazer esse confronto de informações. Teremos muito trabalho, porque eu acredito que o objetivo da CPI é não somente investigar o que houve de errado, mas sim ajudar a moldar um novo sistema para que isso não ocorra futuramente, né? Eu acho que esse também é um objetivo nosso e nós vamos ter bastante trabalho quanto a isso, mas eu acredito que nós demos um grande passo hoje, foi um grande avanço e acho que daqui para frente começar as investigações cada vez mais a fundo, porque hoje nós tivemos mais uma prova concreta de que tem muito coelho nesse mato. Presidente, só para concluir, Vereador Ademar. 15 segundos. Antes de sair agora, até os vereadores já tinham se retirado, no sistema, as colegas de trabalho lá estavam dando risada de um cadastro. E eu fui lá rapidamente e falei, eu quero ver. Cadastro de 2002 com um cidadão que tem 4 filhos menores. Barbaridade. Então, não só esse, como tantos outros cadastros e denúncias que nos foram trazidas, nos trouxeram a convicção da necessidade dessa comissão parlamentar de inquérito. Gostaria de ouvir o vereador Reinaldo Rocha. Olha, a minha conclusão da visita que nós fizemos é que concordo plenamente com o que os senhores disseram, sistema falho, não existe um mecanismo que possa realmente comprovar a presença da pessoa na Secretaria de Assistência Social, ou seja, no local onde é feito o cadastro, porque os dados são colocados no computador. E a mesma mão que coloca pode ser a mesma mão que deleta. Então, eu acho também um sistema muito falho. Inclusive, esse vereador sugere, e vai sugerir através de uma indicação, claro, em parceria com os demais vereadores desta comissão, para que sejam instaladas, sejam colocadas câmeras e as pessoas sejam filmadas. Os depoimentos têm que ser filmados exatamente na hora da entrevista, porque é uma prova documental de que a pessoa não pode ser substituída. Depois você confronta, você vê a imagem ou vê a foto, quando você for fazer a visita na casa, você vai ver através da foto se é ou não aquela pessoa que foi beneficiada, que está ali, né? E do jeito que está realmente, a tendência é que haja fraude, é um sistema vulnerável e que tem que ser mudado realmente. Vereador Ademar. Eu vejo que as argumentações, em certo momento, e não sei se os colegas também perceberam isso, são argumentações vazias no que se trata a numeração dos cadastros.
a sequência cronológico que deveria ter no sistema, ele não me parece que não está condizendo com a real situação do mutuário receber uma casa. Então, eu vejo aqui, rapidamente, a gente conversando aqui, o vereador Reinaldo também, o vereador Tito e o Marcos, que é claro que o sistema é falho, mas veja bem, se nós analisarmos, nós temos aí quase que 2 décadas de programa de casa habitacional. Ninguém pensou em fazer um sistema mais moderno, onde nós podemos clicar lá, tipo mutuário com 4 filhos menores, mutuário com 3, para ficar a cronologia do sistema conforme a necessidade das pessoas, condições social. Então, quer dizer, em todas as indagações que foram feitas, né, para os servidores, eles, não quero usar a palavra, mas eles se sentem perdidos no que eles dizem, no que se tange a questão Então, vamos ser mais sinceros, o fura-fila existe ali de uma forma escancarada, é o meu ponto de vista. Me desculpa eu falar, eu não sei se os colegas vereadores vão compactuar isso comigo, mas pelo que eu vi ali, não existe fila. Não existe fila, existem seleções, e quando fala assistente social, que o loteamento do Barcelona, em primeiro momento, era para ser habitacional de um sistema financiado, depois Minha Casa Minha Vida, que aí se causou um transtorno que tinha que se selecionar. Então, fica claro que a seleção foi feita, e não atribuindo a ela culpa de forma alguma, mas sim de uma forma sem estrutura nenhuma. Então, quer dizer, quem é que era beneficiado? E aqui, amando de quem? Amando de quem? Essa pergunta. Eu não quis fazer a pergunta naquele primeiro momento, mas a agenda aberta que nós tínhamos no passado e a agenda com a comunidade que nós temos hoje, essas pessoas que iam até o prefeito, quer dizer, por que iam na agenda, elas tinham benefício? Aí não é uma questão social, é uma questão política. E nós não podemos, de fato, mas de forma alguma, deixar que isso aconteça. Quer dizer, a questão social, ela tem privilégio em todos os segmentos da legislação nacional. A questão política me parece que prevalecia ali, então. Então, é uma coisa que realmente precisa ser discutida e aprofundada. Vereador Marcos Zanetti. Eu gostaria de complementar a fala do vereador Ademar, no seguinte sentido. Outra percepção que eu tive no momento da conversa foi que nós sabemos que esse é um programa social e obviamente que a intenção é beneficiar as famílias que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Porém, já foi dito aqui que fica o sistema de fácil acesso para qualquer um, pelo que nós podemos perceber, e realmente eu acho que o programa ele tem que ser cumprir a sua função social, que é a essência do programa. Porém, não foram 1, nem 2 e nem 10 denúncias que eu já tive de comparar, como já foi dito, de situações de pessoas que a cidadã era solteira, não teve filho, nunca sequer foi casada e ganhou a sua casa. Isso é fato comprovado. E nós vemos aí, no gabinete do vereador Tita, casos de mãe solteira com 3 filhos, sendo um deficiente físico e por aí vai. Então, eles tentaram, de certa forma, ali argumentar que essa fila não teria como existir uma fila por ordem de chegada, porque o critério é social. Mas já é um fator também que está mais do que claro, que o critério social é outra situação que não foi respeitado. Bom, eu diante dos depoimentos dos caros colegas vereadores e membros dessa CPI, eu tenho muito pouco a dizer, porque eu confesso que, na verdade, antes mesmo dessa CPI ser instaurada, eu já tinha uma quase convicção de que alguma coisa estava errada, ou muitas coisas estavam erradas. Muitas histórias no sentido de que pessoas, por terem apadrinhados do mais alto escalão político, estavam conseguindo receberem essas casas, esses financiamentos. Diante da visita que a gente fez hoje, realmente, repito, me causou um extremo pavor ao
indagar as pessoas responsáveis no sentido de se existia este cadastro, repetindo o que falei inicialmente, e não existir um cadastro material, palpável, tangível, a não ser aquilo que está dentro de um sistema de computador. Que, repito, me foi dito que poderia ser alterado, que mais de 1, 2, 3 pessoas possuíam a senha, e para corroborar com isso a informação que o vereador Adhemar trouxe aqui da assistente social, dizendo que na sua ausência, sendo ela responsável pelo sistema, pessoas entraram nesta relação e anteciparam a futuros beneficiários que esses receberiam as casas, e muitos desses, por fim, não receberam. Então, alguma coisa muito estranha aconteceu, está acontecendo, e, sem dúvida, essa CPI irá investigar até as últimas consequências para tentar levantar tudo o que está obscuro nessa investigação. Vereador Reinaldo Rocha. Senhor presidente, diante de tudo que nós pudemos perceber, e tudo leva a crer também que, no futuro, senhor presidente, essa CPI tem que convocar o ex-prefeito, e tem que convocar também o ex-vice-prefeito a depor nessa CPI, porque essas alterações aconteceram no período em que a prefeitura, o município, estava sob o comando deles. O vereador Marcos Zanetti, por uma situação de um acidente de família, está tendo que se retirar, compreensível, que Deus os abençoe, Marcos, e que a informação não seja tão triste como lhe chegou. Vai com Deus. Que Deus conforte a sua família. Vereador Reinaldo Rocha, eu realmente acredito que o convite deva ser feito às autoridades, deva ser feito... Irmão mais novo. Deu uma falha no som aqui. Então, eu acredito, vereador Reinaldo, realmente que seja necessária a oitiva destas pessoas que estão inseridas neste contexto e que talvez tenham realmente manipulado o sistema, a sequência, a ordem justa que não foi respeitada, talvez, mas parece-nos que não foi. Mas eu acredito que a gente precisa primeiro ter uma relação concreta. Então, eu acredito que certamente, em breve, as pessoas serão convidadas a virem depor na CPI e, naturalmente, as que não aceitarem o convite serão convocadas pelo Poder de Justiça que a lei atribui à Comissão Parlamentar de Inquérito. Vereador Adhemar. Senhor presidente, eu vejo que o avanço que nós tivemos hoje, na questão da visita feita na Secretaria de Habitação, nos abriu bastante a visão da amplitude desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu vejo que nós precisamos solicitar alguns cadastros, alguns documentos, e, diante dessa documentação, fazermos uma reunião, uma discussão entre os 5 vereadores, e para que façamos a convocação, sim. Eu acho que é notório que não tem como não ouvir o prefeito na oportunidade e as assistentes sociais que passaram por lá. Eu vejo que elas é que têm a deliberação no encaminhamento da documentação para a Caixa Econômica Federal. Então, eu vejo assim que seria necessário alguns cadastros para a gente fazer alguns confrontos, inclusive os vereadores, para a próxima sessão, o que tiver em gabinete já, e senhor presidente, uma sugestão minha, se a gente pudesse reunir durante a semana, talvez 1 hora, 1h30, para a gente fazer um bate-papo para ver o que a gente tem de documentação e, em cima disso, a gente fazer, então, um relatório da documentação necessária e também aí para fazer a convocação. Mas eu confesso aos senhores que nós vamos ter muito trabalho referente a isso, e eu acredito que nós vamos atingir o objetivo, eu acredito, numa amplitude maior do que o esperado. Ok. Eu percebo que hoje os trabalhos foram realmente bons. A gente teve uma percepção in loco da situação cadastral. Eu
ao longo da semana, nós temos que definir quais serão as ações a serem tomadas pela CPI de hora em diante. Eu quero informar que nós não vamos estabelecer quais serão as ações, porque várias são as frentes de atuação, e eu deixo em aberto aqui os trabalhos a serem desenvolvidos ao longo da semana, porque não temos ainda a clareza de quais serão as ações, visto que nós temos várias pessoas a serem procuradas, vários endereços a serem visitados. Então, quero dizer que ao longo da semana, várias atividades estarão sendo desenvolvidas pela CPI, e o que for apurado ao longo da semana será trazido na próxima reunião da próxima semana. Gostaria de saber se o vereador Reinaldo ou a vereadora Ademar querem fazer mais alguma colocação para que a gente possa encerrar os trabalhos por hoje. Não? Ok. Então, hoje, dia 19, às 16h10, encerra o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito do dia. Obrigado, boa tarde a todos.